Alô! Mais um episódio do Papo com Clê aqui no Casa 5. Hoje eu tô com o Tuca Oliveira, cantor, compositor, instrumentista. Irmão, pô, é prazerzaço. A gente tá se conhecendo hoje mesmo, né? Hoje, exatamente. Aqui, pô, ao vivo. Ao vivo, que prazer, assim. Pô, cara, legal que feliz. você ter vindo aqui, viu? Muito feliz, muito honrado com esse convite. Foi uma surpresa pra mim também. Acompanho o canal e aprendo muito assistindo. Jura? Sim, a gente tava falando sobre isso aqui. Pô, muito e obrigado. E agora, falando publicamente. Pô, e ó, trouxe o disco aqui, ó. Produzido pelo Mu Carvalho, mestre, grande produtor, grande músico, grande figura, né? Maravilhoso. Pô, acabei de receber. Olha só, tem esse é meu primeiro álbum, né? Nesse momento eu tô lançando o segundo. Pô, já, né? Aí eu fico feliz. Com certeza. Deixa eu contar para as pessoas aqui como que você chegou até aqui, né? Quem segue o canal sabe que o Marcos Sketch está sempre aqui. Uhum. Ele já esteve num vídeo sozinho, num vídeo com o Sullivan, num vídeo com o Henrique do Skank, que é um grande amigo meu, não só um amigo, como um cara que é referência para mim, assim, de troca de referência, que ele tá sempre de informação mesmo, ele tá sempre meio olhando para um lugar muito louco lá na frente, né? Eu falo que ele vive no futuro. Então a gente tipo, um provoca muito o outro. E aí ele falou, cara, você tem que ver esse menino. Né, que eu achei que tinha 17 anos, né? E você tá com 29, né? 29, isso aí. E aí eu ouvi, eu achei muito foda, porque eu achei melodioso pra caralho. Não é aquela coisa, tem muita coisa muito querendo ser estranho, ou querendo ser moderno, ou querendo ser indie. E eu acho que às vezes a canção se perde no meio dessa história, as melodias. E eu não ouvi o disco, né? Mas eu vi os vídeos. Legal. E as canções estão sempre em primeiro lugar, né? É um trabalho que a canção é realmente a protagonista da história. Não tem muito chiado, muito... Eu achei que, sim, é aquele disco que as músicas que você escuta e a canção. Né? O arranjo tá ali em prol da canção. Não é uma coisa estética, revolucionária, que tem muito isso hoje. E aí a gente foi ouvir os vídeos, né? Foi ver os vídeos, foi ouvir as músicas... E aí eu comecei a ver, pô, você tocando acordeon, tocando piano, tocando violão, comecei a achar as músicas boas. E aí ele até falou, pô, dá até vontade de tentar fazer alguma coisa com música. Ele fica... E eu também, porque eu tô aqui trabalhando com informação, e a música, tipo, de alguma forma tá um pouco de lado. A música em si, de produzir disco, de tentar, sei lá, será que lançar alguma coisa? É uma coisa que fica me cercando, assim. E o sketch é exatamente igual, a gente tá num momento muito parecido. E aí, de repente, a gente ficou ouvindo você, irmão. Que demais. Eu quase fui no sarau que vocês tocaram, mas aí terminou tarde aqui, eu não fui, que ele foi lá, né? Eu acho que foi no início da semana. Na semana passada. Acho que foi na semana passada. Isso, exatamente. Então, pô, prazer. Cara, quando um amigo meu acha alguma coisa muito boa, eu sempre paro pra escutar, porque, cara, os nossos filtros, são os nossos filtros, né? Que demais. Vem cá, vou rodar a ampulheta aqui, e você vai me contar essa história direitinho. Me conta, como que começou a música pra ti? Cara, a música começou muito criança, assim. Na verdade, eu nem me lembro com exatidão, assim, né? Eu sei das histórias que os meus pais me contam, né? Mas eu nasci no interior de Minas, numa cidadezinha chamada Muzambinho, né? Muzambinho. Uma cidade com um pouco mais de 20 mil habitantes. E desde criança eu já tinha um interesse muito grande pela música, né? Eu sei que, por exemplo, quando eu tinha ali pelos 3, 4 anos, né, eu tinha o hábito de buscar as panelas na cozinha de casa, e a gente morava numa casa que tinha uma sacada, então eu colocava, logo de manhã, já colocava as panelas, 2 colheres e começava a batucar. Aí eu ia pro quarto trocar de roupa, porque na minha brincadeira eu tava em turnê, né? Então cada cidade, uma roupa diferente, e ficava batucando. Então eu tinha esse interesse, assim, pela música. Eu era uma criança que queria saber de bola, queria saber de violãozinho de plástico, de microfone de pilha, essas coisas, né? E aí, esses dias eu tava até falando com o Sketch, assim, eu lembrei de uma história que eu fugia de casa, né? Coisas do interior. Eu pulava o portão da casa, que era um portão baixinho, e eu andava uns 2, 3 quarteirões, porque tem um músico na minha cidade chamado Robertinho, acho até legal dizer o nome dele aqui. E o Robertinho é um músico lá da minha cidade há muitos anos, ele teve banda, e ele ensaiava na garagem da casa dele, assim, então eu fugia de casa, isso com 4 anos, eu sentava na calçada e ficava ouvindo, assim, ele tocar teclado, era uma coisa... Você dava uma fugidinha. Dava uma fugida, até que minha mãe descobriu, né, onde eu ia, assim, super preocupada. Aí eu lembro até hoje que ela bateu lá na porta, ele me mostrou os teclados, foi a primeira vez que eu vi ali, né,
os instrumentos, e foi muito emocionante para mim. E pouco tempo depois, eu comecei a fazer aula de teclado, assim, depois de muito choro, que eu queria. Aí ela me matriculou na aula de teclado, isso com 6 anos, mais ou menos. Então foi super precoce Foi mesmo, né? bem novo, assim, né? E aí eu chegava em casa da aula e na verdade, eu ficava tirando música de ouvido, assim, já tinha essa coisa, né, de ouvir a música no rádio e aprender a música de ouvido. E minha mãe, assim, ela é uma pessoa muito importante em todo esse processo, porque eu era criança no interior, a gente não tinha computador, não tinha... E a gente ligava na rádio local para pedir música, e quando eles tocavam, a gente gravava numa fita, assim. Olha que legal. E aí minha mãe escrevia à mão, assim, a letra para ela decorar junto comigo. Então foi ali que começou ali, né? Por volta ali dos 6 anos. E ela trabalhava com música, não? Não, minha família não é uma família muito musical, assim, sabe? Mas ela viu que era teu prazer, né? Ela sempre gostou muito do rádio, né? Então, assim, as minhas primeiras influências musicais, pode-se dizer que foi muito a música sertaneja, a música caipira, que era o que se ligava o rádio e tocava, né? Lá no interior, até hoje, né? Então, tinha toda essa coisa, né, dela me ajudar ali. E aí, nessa minha brincadeira de ficar inventando músicas, e é engraçado isso, porque desde que você me chamou para vir aqui, eu fiquei pensando, né, fiquei relembrando a minha vida, né, como as coisas foram começando. E eu era criança, cara, e eu adorava dizer que eu ia ser cantor e compositor. Você já falava Era um isso? garotinho e falava isso. E engraçado que depois que eu fiquei mais velho e tal, eu tinha no início, quando eu vim pro Rio, principalmente, eu tinha uma certa dificuldade de dizer que eu era compositor, porque eu sempre tive um respeito muito grande pela profissão de compositor, né? Então eu ficava um pouco acanhado, aquela coisa do mineiro também, né? Chega ali meio desconfiado. Isso, eu ficava um pouco assim acanhado de dizer que era um compositor e de repente soar um pouco... E criança não, né? Criança eu já... Você é cantor e compositor, dizia isso, né? A todo canto, né? E aconteceu uma história muito interessante ali quando eu tinha 8 anos, porque nessa minha ideia de ficar criando melodias, eu criei um trecho de uma melodia que, quando eu levei para o meu professor de teclado e mostrei para ele, até meio inexplicável, assim, ele ouviu e ele falou, cara, essa música já existe. Era um trechinho, né? Era um trechinho de Asa Branca, do Luiz Gonzaga. E aquilo estava na tua cabeça, no subconsciente mesmo. Pois né? Exatamente. E aí ele me explicou isso, foi um grande acordeonista brasileiro, né? Uma figura importantíssima da nossa cultura, né? E você tinha escutado ele muito antes ou não? Não, eu nunca tinha ouvido. Mesmo. Foi por isso que eu digo que é uma coisa que, assim, para mim é até um pouco inexplicável. Não sei se eu ouvi em algum lugar. Às vezes a gente escuta muito novinho. Uma vez eu tava com um parceiro meu de composição, e aí eu fiz uma melodia foda, ele mostrei pra ele falou, pô, cara, tá maravilhoso, mas essa música é aquela da Sandy Júnior, Imortal. E é isso, não era algo que eu escutava, mas a gente tava fazendo pra uma cantora. E aí eu fiz gênio. Porra, que foda essa passagem, era uma música que já existia. Porque tá no nosso inconsciente, Exatamente, cara. Pois é. Escuta isso, às vezes tá no médico, escuta no táxi, né? Por mais que não tenha sido uma música que eu tenha colocado pra escutar, a gente escuta, né? É verdade. E registra. Exatamente. Esse processo criativo, ele é muito inexplicável, né? Assim, né? Eu sempre que eu tô compondo alguma canção que eu tô gostando, dá um pouco essa sensação de que já existe. Será que isso já existe, né? Aí... Acho que o Paul McCartney, ele sonhou com Yesterday, né? Tem essa história. Tem essa história. E dizem que depois que ele compôs a canção, ele ficou muitos dias, assim... É sério que eu fiz, assim, porque as pessoas dizendo pra ele que não, essa música não existe, porque a impressão que ele tinha é que realmente era uma música que já existia, né? Enfim. E você se frustrou, assim, quando percebeu que você tinha, na verdade, feito uma melodia que já existia, assim, ou você falou, não, então tá, então eu vou fazer a próxima? Cara, aconteceu o seguinte, eu me interessei pelo Luiz Gonzaga, e aí eu inventei que eu queria um acordeon, só pra tocar Asa Branca. Porque aí eu fui ouvir a música inteira, porque eu tirei um trechinho, né? E aí tem uma coisa que aconteceu que é um divisor, assim, na minha vida, né? A minha família, a gente visitou a cidade de Aparecida, né? Que é uma cidade que tem uma tradição religiosa e tudo mais. E nessa cidade, eu vi uma lojinha, um acordeonzinho de 8 baixos. E aí eu vi aquilo, eu falei, cara, é a sanfona que eu quero.
Eu lembro exatamente, custou R$ 37 a sanfona. Isso ano... Tipo, pequenininha? Pequenininha, ano 2000, assim. E a gente, inicialmente, não, mas poxa, a gente veio meio com o dinheiro contado para voltar pra cidade e tal. Só sei que, na hora de ir embora, eu aprontei um choro, cara, uma choradeira, assim. Mesmo, que eu me lembro exatamente. Eu e meu pai, a gente desceu do ônibus, tem uma passarela nessa cidade, a gente andou essa passarela inteira, fui lá, peguei a sanfoninha da caixinha e comecei a tocar Asa Branca. Teve gente que gravou, porque era um garotinho de 8 anos tocando, né? Então chamava atenção, assim. E eu voltei para minha cidade e ali eu comecei a tocar nas festas locais, em quermesses. Profissionalmente ou como menino? Cara, eu era um garotinho que tocava acordeon, já comecei a cantar também, né? E essa história, eu fiquei ali por anos e tal. Muito com a influência da música sertaneja, eu cantava muito música sertaneja, embora as composições, elas estavam começando a florescer, e as composições, elas tinham muito mais a ver com o que eu faço hoje, assim, né, dentro da MPB e tal, mas eu cantava muito na região, até que quando eu tinha 12 anos, aconteceu uma coisa legal, que eu conheci a dupla Zezé de Camargo e Luciano, e na época eles iam começar a gravar um filme, né? Que era o Dois Filhos de Francisco. Sim. Então, por muito pouco, eu não fiz o filme, assim, eu ia ser o Zezé no Dois Filhos de Francisco. E naquela situação toda, eles me convidaram para fazer um programa de TV, que na época foi o Gugu. Então eu fui para São Paulo, minha primeira experiência com TV, assim, né? Ah, você foi parar no Gugu? Fui parar no Gugu. Eu tive 3 vezes no Gugu, uma com o Zezé de Camargo e Luciano. Aí na segunda vez, a equipe foi para minha cidade, eles gravaram como era a minha vida, me gravaram fazendo show, porque eu tocava na região toda, né? Colocava um playback assim, ficava cantando. Isso já com cachê recebendo para fazer? Já com cachezinho, né? Na época tinha até lance de showmício, né? Eu tava lembrando disso. Sim. Também. Então eu rodava a região toda. Era um garotinho que ia tocar, e eu fiquei conhecido na época como Juninho da Sanfona, Juninho do acordeon, porque era o garotinho do acordeon. Com aquela sanfona pequenininha que você comprou em Aparecida. Com a sanfona pequenininha, que depois virou uma sanfona um pouquinho maior. Nessa época do Gugu já tinha uma sanfona um pouco maior, né? E aí ganhei um violão autografado do Zezé de Camargo e Luciano, que eu guardo até hoje com muito carinho. Legal, cara. E tá lá em Minas, né? E aí tive essa história que foi muito marcante na minha vida. Eu fiquei meio famoso assim na minha região, né? Porque no interior tem muito disso, da figura que vai na TV, né? Aqui a gente tá no Rio, às vezes você vai à praia, você vê pessoas que você já vê na novela, por exemplo, né? No interior não tem muito essa tradição. Mas a TV foi até você, até. Foi até mim. E essa situação toda me tornou bem conhecido, né? Ali na minha região, eu comecei a fazer bastante show e tal. E aí, conforme o tempo foi passando, pouco tempo depois eu fui descobrindo a MPB. Aí que eu fui conhecendo, na verdade, artistas que muitas vezes as pessoas já têm uma tradição de ouvir desde criança, mas como minha família não tinha essa tradição musical, assim, eu fui descobrir isso ali na pré-adolescência, né? Então, quais foram esses artistas, assim? Cara, eu lembro exatamente quando eu ouvi o Queen pela primeira vez. Eu lembro do impacto que foi. Eu tinha abandonado o piano praticamente para tocar violão e cantar. Então eu voltei a tocar piano quando eu vi o Fred Mercury tocando e cantando aquilo. Mexeu muito comigo. E tem um show especificamente que teve na praça pública lá da minha cidade, que foi o show do 14 Bis. Cara, esse show foi assim... foi também um divisor, assim, porque eu me lembro que eu fiquei muito encantado, assim, com as canções que eu tava ouvindo, com o que eu tava descobrindo. As melodias são lindas, né? Lindas. Tanto que eu cheguei em casa e fiz uma canção que eu queria que o 14 Bis gravasse. Muitos anos depois eu fiquei amigo do Cláudio, ele chegou a gravar uma canção minha e eu contei essa história, né? E eu fiz uma música na época que pretendo gravar ainda, de repente no 3º álbum, e que foi logo após esse show. E esse show foi importantíssimo para mim. Aí dali eu descobri o Clube da Esquina, né? Dali eu comecei... Eu fui ouvir Beatles. O pior é que é louco, porque o Clube da Esquina tem a coisa de Minas, mas para mim é um dos discos mais importantes da música brasileira que sai do mundo mesmo. Maravilhoso. É uma obra-prima, né? Demais. E você como mineiro... E a música Clube da Esquina 2 é sem dúvida assim, uma das canções mais importantes da minha vida. A música que eu tava ouvindo
No momento que eu entrei no ônibus para vir para o Rio a primeira vez, então meus pais na rodoviária se despedindo de mim, eu estava ouvindo o Clube da Esquina 2, chegando ao Rio pela primeira vez ouvindo o Clube da Esquina 2, a minha formatura na faculdade, a entrada foi com o Clube da Esquina 2. Então assim, é uma canção que, especificamente uma versão do Lô Borges, do disco A Via Láctea, se não me engano, aquela versão assim, mexe muito comigo. Mexe. Né? Demais. Você lembra, tipo, quando você escutou pela primeira vez, assim? Lembro. Eu lembro, assim. Eu tava falando isso justamente com o Sketch mesmo. Como é interessante isso, porque como veio a descoberta da MPB e tal, ela veio ali na minha adolescência, eu lembro bem, sabe? Não é aquela coisa que desde criança eu ouvia, aí depois de repente você redescobre, né? Ou fica algo um pouco comum que você já ouvia bastante. Não, eu me lembro, assim. E você veio de essa sensação, de né? um cara que estava escutando na cidade muita música caipira, música sertaneja, né? E é muito diferente, que é outro tipo de melodia mesmo, né? Isso, é verdade. Mas outros assim, acordes, né? Outra estrutura de canção, né? É outra estrutura. Mas assim, eu carrego muito dessa influência. Tanto que nesse disco aqui, a última canção desse álbum se chama Simples Cantador. É uma música que eu fiz, assim, parece que é meu avô cantando pra minha avó, sabe, assim, lá no sítio, e nós gravamos violão, gravamos uma orquestra com um arranjo muito lindo, assim, do maestro Vitor Santos. Vitor Santos. E chamei Kiko Horta pra fazer acordeon, assim. Acho que a minha canção favorita desse álbum aí é a última? É a Simples Cantadora, assim, porque ela vai pra essa essência da música caipira, no bom sentido, que eu amo, né? Você descobriu a MPB lá na tua cidade, começou a ouvir loucamente. Comecei a ouvir, 14 bis, principalmente a Turma de Minas. E descobri um cara que também foi muito importante, que é o Nando Reis, assim, principalmente no tocante às letras. E eu lembro que uma grande amiga minha, a gente foi fazer um luau, assim, um sarauzinho no coreto da cidade, na pracinha, assim. E ela pegou o violão e tocou All Star. All Star, cara, mexeu comigo de uma forma assim, porque ele tem uma característica nas canções que é trazer muitas imagens, né? É uma coisa meio cinematográfica, assim. Sim. Aí de All Star eu compus uma canção que tá nesse disco também que chama Tão Distante, assim. É uma música que me influenciou, veio dessa influência mesmo de conhecer All Star. E é muito interessante porque há pouco tempo atrás eu recebi uma mensagem no Instagram de um cara que é compositor, ele me falou, olha, Tuca, fiz uma música inspirada em Tão Distante, né? Olha que legal, você fez, né? Inspirado no Nando, em All né? Star. E essa letra é legal demais, né? Porque tem a coisa de aperto o 13 que é o seu andar. Isso, ele fala. E é bem coisa do Nando, né? De Exatamente. Colocar objetos, coisas ali na letra. E tem umas letras muito legais, bicho. Eu sou fãzaço do Nando. Fãzaço. É engraçado quando eu te escutei a primeira vez, você tá falando de várias referências, mas de cara me veio um pouco a coisa do Vanderly. Sem dúvida. Que eu era muito, muito fã, assim. Sempre achei o Vanderly um cara fora da curva. E tinha uma tristeza, né? Assim, mesmo quando ele cantava alguma coisa que era feliz, o jeito que ele cantava, parecia que ele tinha uma conexão. Eu não sei porquê, mas assim, sempre que eu via ele na minha frente, a sensação é que tinha uma conexão direta. O Milton tem um pouco isso também, de estar conectado com alguma outra coisa. Mas você falou, e o Vanderly a princípio não foi o que pintou na tua vida de primeira, assim, Num né? primeiro momento não, mas quando eu descobri também foi muito impactante. Você ouviu muito? Muito, muito. Eu sou muito fã. E assim, é um cara da minha terra também, né? Então, e as pessoas, elas ligam muito o meu trabalho ao Vanderly. Eu fico muito honrado com isso, muito feliz, assim. Muito do público do Vanderly vai nos meus shows. E tanto que em 2019 eu fiz minha primeira tour, assim, nacional, né, tocando em pequenos teatros pelo Brasil, e eu tocava as minhas canções, e num determinado momento eu cantava Onde Deus Possa Me Ouvir, né, fazia essa homenagem, né, e aí é impressionante, assim. É engraçado que, escutando teu trabalho, me remeteu muito ao Vanderly, mas sem ser algo igual, tipo, porque o Versilo lembra muito de Djavan, né? Eu acho que ele conseguiu se descolar ao longo dos anos. No teu caso, não era uma coisa igual. Tem a Monique Quessus, que eu adoro, mas parece muito a Marisa. Era mais de perceber uma certa... de um mesmo lugar, digamos assim. Mas também do Guilherme Arantes, que não tem nada a ver com isso,
Mas que é a coisa da canção composta no piano e uma coisa de um pop MPB que ninguém mais faz aquilo que o Guilherme Arantes fazia, né? Porque era pop, tocava no rádio, mas era MPB também. E eu não sei se o Guilherme foi um cara que você escutou. Total. Então chegou a ti também. Você tá falando só ídolo meu, assim. Foram os caras São que... referências, assim. Nenhum deles é igual, mas essa você fala, pô, cara, que legal, isso me lembra coisas que eu amo. E me remeteu a Vanderlei em primeiro lugar e Guilherme Arantes. Que demais. Fico muito feliz. E são referências que não são tão comuns, né? Porque as coisas parecem sempre com algo mais mainstream, assim, pô, isso parece mais Los Hermanos, Camelo, Amarante, né? Céu, Maria Gadu, Ana Carolina. E aí, tipo, eu escutei, eu acho que o sketch teve a mesma sensação, assim, de falar, caralho, cara, leva pra um outro lugar que a gente não tá acostumado a ir. Que bacana. Quando escuta um artista novo, né? Eu acho as letras boas, as canções, não, legal mesmo. Agora, vem cá, como que, voltando um pouco atrás, porque eu acho que tem muito artista assistindo o canal, tem muita gente curiosa da música, e é sempre muito difícil sair apesar da internet ter mudado essa lógica, que a gente pode estar em outro lugar, estando na sua própria cidade. Qual foi o desafio, assim, quando você falou, cara, tudo bem, eu tô vendo que eu tô com uma certa relevância na minha área, virei uma celebridade aqui dessa região por conta das coisas que foram acontecendo. Qual foi o desafio de falar que agora eu tenho que sair daqui? Você fez a opção, porque os americanos fazem muito isso, né? O cara dessa cidade, ele começa a dominar, tipo War, domina o que tem no entorno. Aí ele junta uma grana, vai para um outro, né? Muda de estado, muda de cidade. Como que você trilhou essa história, assim? Como que você pensou? Tem que sair daqui. Eu sempre pensei que eu teria que sair, assim, para trilhar esse caminho artístico, assim, porque realmente as oportunidades maiores, elas estão nas grandes cidades. Pelo menos acho que já foi até mais, né? Sim. Porque hoje a internet, eu fiquei em Minas boa parte da pandemia, mas lançando as músicas, produzindo conteúdo, então assim, né? Mas eu sempre tive essa vontade, né, de ou ir para São Paulo ou para o Rio para buscar esses caminhos musicais, assim. E aí, na época, eu prestei vestibular para o Rio e passei e vim fazer Direito na UF. Direito, olha que coisa, né? Uma coisa totalmente... Mas eu tinha essa vontade também, sempre gostei muito de ler, E aí, nesse período que eu vim, eu morei 5 anos em Niterói, foi um período de muita produção, assim, de muita composição, mas eu não tinha nada gravado profissionalmente, assim. Na verdade, eu tinha um pouco até uma coisa até meio assim dos filmes, aquela coisa um pouco ingênua, até porque eu achava o seguinte, bom, tô chegando aqui no Rio, tenho umas 100 composições mais ou menos, tô vindo com meu violão, com as minhas músicas, e eu tinha a impressão que em algum momento alguém iria me descobrir, assim, sabe, um produtor, algo. E por isso eu guardei um pouco essas canções, porque eu tinha as gravações caseiras, né? Eu não tinha aí nada produzido em estúdio. E chegou um momento que eu vi, cara, não tá rolando. Mas você, tipo, botou no papel, tipo, lugares que eu vou pra tentar conhecer pessoas, você fez um network, assim, planejado? Um pouco. Isso é até algo, eu falei sobre o aprendizado, né? Isso eu já fui sacar isso há um tempinho, mas foi muito legal, tipo, no papo que você teve com o Sketch, que ele falou sobre isso, né? Sobre essa coisa de conhecer as pessoas. Mas eu sempre procurava e-mails, enfim, eu tentei alguns contatos, assim, né? E como que foi, assim? Porque isso é algo que eu não vivi, porque eu nasci no Rio, né? Mas todo mundo que eu conheço que veio de fora fala que é difícil chegar na cidade grande com violão e bater nas portas, né? Como que foi, assim, pra ti? Qual foi a tua experiência de chegar numa cidade grande? Cara, foi um pouco difícil, assim, nessa coisa dos... Tanto que chegou um momento em que eu tive meio que uma sacada, assim, uma coisa que me tirou, inclusive, uma certa angústia que às vezes eu sentia. Que eu passei a pensar o seguinte, o que faz um artista, né? O que eu precisava para viabilizar a minha carreira, né? E aí eu cheguei numa resposta que pode parecer muito simples, mas que para mim antes não era tão simples. Um público, né? Era isso. É isso. É isso que eu precisava, um público. E aí o que acontece? Coincidentemente, nesse período que eu estava na faculdade, ainda aquela coisa toda, um grande amigo meu me ligou, que ele tinha acabado de mudar para o Rio também, ele começou o curso de cinema na PUC, Pedro Posidônio. Ele até fez um trabalho num clipe meu recente, foi muito bacana. E ele me ligou e falou, olha, Tuca, eu vou fazer um curta, meu primeiro curta na faculdade, e eu queria muito colocar uma música sua que se chama Coincidência. Inclusive eu gravei nesse disco, né?
Porque o Pedro conhecia minhas músicas todas, porque a gente morava na cidadezinha, ele atravessava a cidade toda, a cidade é pequena, ele atravessava a cidade toda para sentar lá na garagem de casa e ficar me ouvindo tocar, porque eu já estava compondo as músicas. Tocava o dia inteiro. Tocava o dia inteiro, então ele ia lá para ouvir as músicas, porque só dava para ouvir lá, né? E aí eu gravei para ele de forma caseira essa música, Coincidência, para ele usar no curta. Eu fiquei ouvindo aquilo, cara, e chegou uma hora que eu falei, cara, quer saber? Eu vou criar um SoundCloud, e criei um SoundCloud, e coloquei lá a minha versão caseira de Coincidência. Peguei uma imagem no Google, aquela coisa toda, postei na internet. Cara, nos primeiros dias, os amigos começaram a comentar, assim. Aí na semana seguinte, os amigos desses amigos começaram a ouvir a música e, enfim, dali pouco tempo começou a pintar vídeo de pessoas tocando a música. E aí eu comecei a gostar daquilo, sabe? Eu comecei a pensar, cara, quer saber? Eu posso buscar um público, né? Eu posso chegar até as pessoas. O que eu tenho são gravações caseiras que eu fazia no Audacity, assim, sabe? Uma coisa no quartinho de casa. Mas são as canções, são as letras. Tanto que aí o tempo foi passando, isso foi aumentando. Tinha um número legalzinho, assim, de ouvintes lá no SoundCloud, tudo muito orgânico, né? Muito boca a boca. Até que em 2017, ou até antes disso, 2016, acho que 2016, eu fiz um show no Solar de Botafogo, eu resolvi marcar um show. E aí eu fiz um show cantando só músicas minhas, e foi uma galera, assim, que eu não conhecia, uma galera que me acompanhava dessas gravações caseiras, e eu fiz um show que as pessoas cantavam as músicas. Quantas pessoas tinham no Solar? Devia ter umas 90 pessoas, mais ou menos. Mas todo mundo cantando tudo e ninguém era teu amigo? Não, tinham alguns amigos também, mas a grande maioria não eram amigos, assim, sabe? Já eram pessoas de fora. Mas tinha os amigos, porque os amigos também ouviam, também curtiam, né, o som. E aí começou a vir aquela pergunta, e aí, Tuca, quando é que você vai fazer um disco? As pessoas mandavam mensagens e tal, quando é que você vai fazer um álbum? E aí que entra o Mu, né? Porque o Mu é um cara que eu cheguei ao Rio, eu conheci, e é um cara que sempre teve um carinho muito grande com o meu trabalho, sempre olho no olho, sabe? De igual para igual. E foi muito importante isso para mim, porque eu cheguei, né? Não conhecia ninguém, e de repente uma pessoa da música, um cara que tem um trabalho incrível que eu admiro. Depois viramos parceiros, e eu já fiz algumas canções, inclusive para novelas junto com ele, uma honra gigantesca, né? E aí convidei o Mu para fazer, de repente, um single. Aí eu lembro que eu fui no estúdio dele, levei um CD com 25 canções, assim, gravações caseiras, entreguei pra ele, Mu, depois dá uma ouvida então, a gente escolheu uma música. Aí eu lembro que eu tava voltando pra casa, aí eu recebo uma mensagem no WhatsApp, olha, Tuca, acho que a gente tem que fazer um álbum inteiro, porque tá difícil até de escolher, assim. Aquilo pra mim foi muito importante, aquilo me deu uma... Esses feedbacks, eles fazem uma baita diferença, Diferença, né? Total, cara. Porque a gente, por mais que a gente tenha crença no que a gente faz, o outro baliza a história, né? Exatamente. Eu sei porque as pessoas ficam, não faz diferença escrever alguma coisa. Faz, cara. Você deve sentir a mesma coisa quando abre teu Instagram e tem lá alguém que manda um direct e fala, cara, tua música mudou minha vida. Pô, isso só fortalece a nossa crença, né? Demais. A gente precisa não tem jeito, a gente dizer que a gente vai continuar acreditando no que a gente faz sem ter o feedback externo, a gente sempre vai precisar desse feedback, verdade. né? Ainda mais quando vem um cara como o Mu, né? Exatamente. E tem uma coisa, Clê, que é muito legal, assim, que eu acho que porque é isso, né? Eu tô numa carreira que é uma carreira difícil, assim, né? É uma carreira que você... E parece que as portas, quando elas não se abrem, ou quando se fecham, etc., elas ficam apenas alguns detalhes, sabe? Quando eu olho para a beleza que são as mensagens que eu recebo, pessoas que casam com minhas músicas, isso é uma coisa que me emociona muito. Então, no final das contas, né, tudo que existe, a gente fala que você tem entrevistado pessoas incríveis aqui, falando sobre mercado, e no final das contas, a grande busca, né, dos artistas é isso, é ter uma carreira ali em que você tenha pessoas que te ouvem, que vão aos seus shows, né? Então, quando eu olho para isso, que hoje vem sendo construído aos poucos, é tijolinho por tijolinho mesmo, é devagar, né? Mas é tijolo, sabe? É uma coisa que eu sinto que é de verdade. Então isso muito me emociona e me faz ficar muito tranquilo sobre a caminhada, sabe? Acho que isso é muito
E às vezes é sobre a Bacana. caminhada, né? Eu sempre vou lá pro South by South, assim, Austin. Eu falo muito porque quem puder ir tem que ir. Uhum. Porque é uma revolução intelectual a cada ano. É muita gente foda do mundo inteiro falando sobre isso. E a Amanda Palmer, que é uma mulher muito importante, assim, na cena independente americana, tava numa palestra sobre as métricas, né? Uhum. E ela falando, cara, a gente tá começando a olhar para onde não é o que importa, né? Porque aonde importa é a conexão que você cria com quem te escuta. Então, em vez de ficar olhando se tem não sei quantos plays mensais, assim, quantas pessoas estão te escrevendo e o que elas estão te dizendo, né? Como que a tua arte está impactando essas pessoas? Como que o seu conteúdo está transformando a vida das pessoas? Porque às vezes você lança um negócio que tem mais view, mas às vezes tem mais view por algum motivo que nem importa tanto. Pelo approach, pelo que está sendo dito ali, mas às vezes uma outra que tem menos, cara, é o que você recebe um monte de DM falando, cara, casei com a sua música. Eu tava triste ouvindo aquela tua música, eu me salvei. E isso é o que de fato importa. Numa construção a médio e longo prazo, eu abri meu Instagram e tem gente falando, cara, você fez eu não desistir da minha carreira. Cada mensagem dessa é que te fortalece, que você fala assim, opa, peraí, o que eu tô fazendo é pra isso, não é? E os plays virão se você tá transformando pessoas. Eu acredito nisso mesmo. Tipo, o sketch foi e me mostrou, eu falei, cara, coisa linda. É natural. Você fala assim, e a gente quando descobre alguma coisa, né? A gente quer mostrar pra alguém. Né? É natural. Você fala assim, cara, pô, olha, ouve isso. A gente, é até por uma vaidade, as pessoas olha aquilo que eu descobri. Então, eu acho que você tá essa questão de você não só olhar ali por a métrica, né? Nosso ego, etc. Tipo, o quão transformador é o que eu tô fazendo. Porque se for transformador, uma hora vinga, não tem... Talvez vá vingar como um Skank, pode virar como uma Anitta, tô falando de tamanho, mas pode virar como um Vanderly, que pra mim é de uma carreira muito bem sucedida. Maravilhoso. Como o Anitelli, que veio aqui do Teatro Mágico. Pô, cara, onde ele vai, tem lá 500 a 2.000 pessoas, a 3.000 pessoas cantando com ele tudo. Isso não é sucesso? Pra mim é sucesso pra caralho. Que também tem isso, né? O que é sucesso, assim. Já fez essa reflexão? Tipo, o que é sucesso pra ti? Já. Assim, eu acho que é uma reflexão que eu sempre penso um pouco nisso, assim, né? Porque eu acho que é isso. Pra mim, sucesso é seguir fazendo o que eu amo fazer, né? Eu acho que tem muitas coisas que não dependem exatamente do artista, de mim, sabe? Se essa música vai ganhar projeção nacional, o tamanho que isso vai chegar, né? Até porque depende de outras pessoas, às vezes, dependem de oportunidades, né? Mas eu acho que é isso, eu acho que é a gente ter tranquilidade. Tipo, eu me sinto tranquilo no sentido de que eu tô fazendo o que eu posso, assim. Eu estou compondo as músicas, eu tô contando com o apoio de pessoas incríveis, como o Mu. Pô, você me convidou pra vir aqui, olha que coisa... Pô, eu fiquei felizão que você ficou feliz de eu ter te chamado. Demais, cara. Isso pra mim é uma oportunidade muito especial, assim, e mais uma prova de que eu vim fazendo esse trabalho independente, eu cheguei até você e tenho chegado a muitas pessoas. E eu falar com você e você ficar feliz de eu ter te chamado também é uma prova pra mim de que o trabalho que a gente tá fazendo aqui é relevante, né? Pois é. Porque em algum ponto eu ligava para as pessoas e aí agora de repente eu mando mensagem para as pessoas que eu sou fã, assim, a pessoa, pô, que legal que você tá me convidando, tô honrado. Eu falo, pô, porque é isso, cara, a gente tem que se fortalecer. É algo que eu acho que a gente vai aprendendo com o tempo. Eu, particularmente, é um aprendizado diário que é a gente celebrar as pequenas vitórias também, né? Total, exatamente. Porque senão a gente fica olhando lá pra frente, cara, e aí na pandemia você vê, né, sabe-se lá quando alguém vai ver esse vídeo, mas a gente viveu um momento barra pesada pra caramba, de olhar e falar assim, pô, tô com saúde, quem eu amo, ninguém se foi. Total. E eu acho que tem sido uma reflexão pra mim, falar, cara, deixa eu celebrar hoje. Tudo bem que tem contas, tem, né, dívidas, e às vezes você quer comprar coisas, você quer, sei lá, morar em algum outro lugar, e o dinheiro, ele acaba vindo também, e ele é importante que venha, né? Mas, cara, a gente saber que o caminho tá sendo feito de maneira correta, sabe? O Anitelli me falou uma coisa que eu achei incrível, que é, cara, minha música pode estar na Globo, mas eu não preciso mudar o que eu acredito pra ela estar ali. Eu acho que isso é foda, porque de repente o BBB, o programa mais visto dos últimos tempos, tava a música dele tocando direto, porque um cara que tava ali dentro é fã da música. Aí eu acho que é foda, sabe? Porque o cara não abriu. Óbvio que se pintassem outras oportunidades pra ele estar num lugar, mas eu acho que nunca sem a gente largar a mão do que a gente acredita como artista, né? É verdade, sem dúvida. Eu tenho uma coisa muito legal, assim, pra dizer que
Quando eu tava no período ainda, no final da faculdade, assim, de Direito, eu tava muito naquela dúvida, assim, puxa vida, será que eu queria estar mais na garra, sabe, com a canção, com a música, embora eu estivesse sempre compondo, né? Tanto que meu disco, o disco recente que eu tô lançando também, são muitas dessas canções. Qual o nome desse disco recente? O recente se chama Esse Momento. Já tá nas plataformas de streaming. Eu tô lançando single a single, eu já lancei 8 canções. Uma delas foi a minha primeira música na rádio. Olha só que legal. É a música Com Você, tocou na Nova Brasil, aí entrou na programação. E isso que a gente tá falando, né, das coisas que vão acontecendo. Eu chorei muito quando tocou, né? Chorou. Porque eu cheguei ao Rio, ficava ouvindo as gravações caseiras, imaginando, uma hora eu vou tocar na MPB FM, uma hora isso vai acontecer. Então, esse ano tocou, sabe? Então foi muito emocionante. E a gente falou até do Guilherme Arantes, há pouco tempo eu recebi uma mensagem dele, assim, uma coisa que também me emocionou muito. A gente não sabe aonde as canções chegam, né? A gente não faz a menor e ideia. Eu nunca ia imaginar que ele já tinha ouvido, sabe? Então, pra mim foi muito... O que ele te falou? Ele me mandou, ele meio que me deu a benção dele, assim, no sentido de que adora o trabalho. Foi muito, muito bonito, assim. Foi na página dele, inclusive, ele me respondeu, né? Foi uma coisa... Aquilo que a gente fala, né? De receber um retorno de alguém que você admira e que te dá uma força, assim, no sentido de que tô caminhando, né? E até para as pessoas saberem o quanto isso, né? Tipo, se você estiver escutando a música de alguém, vai lá e escreve, cara. Demais. Fala, olha, cara, essa música... Porque tem dias que a nossa fé não tá tão... né? Tem dia que a gente acorda com certeza que a gente tá fazendo a coisa certa, tem dia que a gente não tá lá tão fortalecido, né? Então, quando alguém vai lá e escreve, fala assim, cara, elogia, tipo, conta o que aconteceu contigo por conta da música, ou por conta de um vídeo que eu tô fazendo aqui. Porque esse feedback realmente parece que não. E as pessoas acham, não, mas pô, eu tenho certeza que você acha que é bom. Não, cara. Quando você escreve e fala, pô, cara, aquele vídeo foi foda, dá um... Com certeza. Eu acredito que você sinta a mesma coisa, né? Total. E é sempre novo. Nunca deixa de perder a magia, assim, sabe? Um Espero elogio que nunca perca, sincero, né? Um elogio sincero. E da mesma forma, como eu comecei a lançar minhas coisas, vão surgindo também pessoas que me mandam coisas para eu ouvir. Então, quando eu gosto, eu sempre respondo, faço questão de responder e dizer ali, né, o que eu gostei e tudo mais, porque isso é realmente muito importante, assim, né? É o que você falou, das mensagens que você recebe. Nossa, cara, faz uma diferença e uma coisa de empreendedorismo mesmo, né, na música hoje em dia, que é importante, que é a gente responder as pessoas que entram em contato com a gente. Tem uma hora que fica impossível, né? Então, enquanto for possível, eu acho que a gente tem que fazer. Por exemplo, lá no canal, aqui no canal do YouTube, hoje eu tô atrasado. 4 dias que eu não respondo. Acumula. Mas, cara, em algum momento eu zero. Às vezes o algoritmo não mostra, eu boto lá mensagem que eu não respondi, às vezes umas não aparecem, aí eu vou num outro vídeo e falo, por que eu não respondi aqui, por que não apareceu lá? Mas eu zero tudo. No Instagram eu não tô conseguindo dar conta, mas aí também tem que ser prioridade, eu não tenho tempo para ficar 8 horas nisso, então eu vou responder num... Porque, cara, a pessoa também que comenta e você não vai e responde, é meio frustrante, né? E a gente... Vaidade, as pessoas são vaidosas, então o cara vai ali e fala, pô, amei tua música, você não respondeu, fica meio um vácuo, né? É verdade. Tem pessoas que comentam e nem ligam, mas tem gente que comenta e fica esperando que você responda. É verdade. Então, cara, o Anitelli, falando de novo do Teatro Mágico, eu sou fãzaço do Casey como um todo. Porque eu sou fã das músicas, eu sou fã dele, uma empresa familiar, e que ele sempre acreditou que música tinha que ser gratuita. Então, pra mim, é tudo de bom mesmo, né? Ele responde todo mundo, cara. Porque quando eu não conhecia ele, eu comentei um negócio e ele comentou na hora. Demais. Então isso é foda, porque a base de fãs vai aumentando. Né? Porque fala, pô, cara, o cara é legal, ele é acessível, ele é generoso, né? Essas coisas. E eu percebi uma coisa que eu achei muito legal também no teu trabalho, que é a questão de ter muito conteúdo, né? Você tem uns vídeos com tem um brother teu que tá sempre contigo, que é outro artista, que tem vários vídeos que é você e ele. O Cupertino. Sim, meu parceirão. E muita coisa, gravado em casa, gravado, tipo, várias situações, e você vê que, tipo, tá rodando, porque também ficar parado, lança um disco, não, você tem que estar sempre fazendo conteúdo. Aí eu descobri ali que você toca piano, violão, acordeon, que são coisas que, se você não tivesse vídeo, eu não ia saber. Como que você tá pensando, assim, a carreira como um todo, pra frente, assim, quais são os seus desafios? Você olha e fala, cara, eu acho que eu tenho que fazer isso, não tô fazendo aquilo. Ou o que você fez que você considerou mais assertivo com as armas que você tinha na mão, assim?
Cara, de estratégia, eu acho que essa coisa do público foi foi uma das coisas mais legais, assim, que eu percebi, assim, porque isso já me possibilitou, por exemplo, em 2019, eu fiz a minha primeira turnê nacional, então eu fiz 10 capitais, assim. E aí eu fui para cidades, por exemplo, eu fui para Fortaleza, nunca tinha nem ido a Fortaleza, assim. na raça? Na raça, assim. Tipo violão e voz. Violão e voz e teclado, né? Tinha um piano lá no teatro. E aí foi incrível, porque a gente esgotou os ingressos, assim, sabe? E as pessoas cantando as músicas. Então, isso foi em 2019. Agora, esse público já aumentou. Então, eu tô naquela expectativa de fazer uma nova turnê agora, né? E ver como isso vai ser. Qual foram as 10 capitais? Foi São Paulo, Rio, Curitiba, Fortaleza, Salvador, Brasília. Pera, agora tá me fugindo. Em todas elas, assim, teve esse feedback do teatro com não, pessoas... tem cidades que tive um público menor, né? Mas Recife, por exemplo, foi muito bacana. Recife, tipo, eu vi, teve gente que saiu de Natal, pegou um avião para ir ao show em Recife, porque eu não toquei em Natal. Então são sinais, assim, que, puxa vida, para mim parece um sonho, saca? Porque é isso, né? E as pessoas cantando, e aí é muito legal isso, porque, por exemplo, aí já saiu no jornal, em Fortaleza, por exemplo, eu cheguei em Fortaleza e aquilo chamou a atenção, e aí fizeram uma página muito, muito bacana, assim, no jornal lá de Fortaleza, falando sobre o show, e é isso. Então, eu acho que os próximos passos, né, eu tô concluindo o meu segundo álbum, né, inclusive o Cupertino produz esse segundo álbum junto comigo, e quero sair numa turnê, né, com essas canções. E buscando, né, caminhos, buscando parceiros. A gente vai sempre abrindo porta, né? Exatamente. Agora, uma curiosidade para pessoas que querem fazer o que você fez, né? Uhum. Como que foi? Ser empresário, como que você montou essa turnê? Qual foi a tua lógica? Então, essa turnê, eu já tinha conhecido o Lucas Abud, que se tornou um parceiro, assim, na minha carreira, né? E ele que fez essa parte de produção, então ele ligou para os teatros, porque antes disso eu já tinha tentado, cara. Eu tinha tentado. E é difícil, né? É difícil. Quando o artista procura, parece que a forma como é recebido já é um pouco diferente. Tanto que tem gente que tem personagens, sabe disso? Tem personagem, sei. Tem um monte de artista que cria um personagem que é um empresário, muda a voz. Eu não tive essa sacada, assim. Acho que eu tenho um pouco de dificuldade também de ligar. Porque aí você vai gaguejar, é foda, né, eu iria gaguejar, exatamente. Porque a nossa autoestima fica uma bosta, né? Pois é. E aí ele entrou em contato? Ele entrou em contato, saiu ligando e a gente marcou os shows todos. E como que você decidiu quais as 10 capitais? Métricas das redes sociais? Exatamente. Spotify, Deezer? Exatamente. Eu olhei a página do Facebook, olhei o Instagram. Né, e funcionou? E funcionou. Teve algum lugar que deu ruim? Assim, que a métrica te enganou? Cara, não teve nenhum lugar que ficou ruim. Tiveram os lugares mais cheios, assim. São Paulo foi muito legal, o Rio foi muito legal, Fortaleza, né? Recife, né? E conseguiu empatar? Conseguiu, mas a gente conseguiu sair com um pequeno lucro, assim. Pô, foi que bacana. legal, cara. Pra encorajar as pessoas, isso, né? Porque na hora que você tem uma audiência, cara, isso não tem preço. Não tem aliás, preço, hoje é de graça, aliás, né? Tem preço e é barato, ou de graça, né? Porque tem métricas que você pode pagar pra ter mais detalhado. Mas, cara, você entra ali, Instagram, Facebook, né? Todas as plataformas de streaming, você começa a olhar e fala, pô, peraí, cara, tem gente em Brasília. Uhum. Então eu vou pra lá. Exatamente. Né? A dificuldade é como montar a tour, é o que você falou, às vezes um produtor vai fazer isso melhor, né? Isso. Porque tem as distâncias, o país é gigante. Então, como que vocês fizeram essa ordem, assim, para diminuir o custo? Vocês foram de cidades próximas, né? De cidades próximas, exatamente. Às vezes ficando na casa de um amigo, aquela coisa toda. E é isso aí, os dois. A gente carregando o teclado, né? A gente realmente pegava um teclado na cidade. Muito semelhante ao que o Thiago fez com exatamente o que eu ia dizer. Você assistiu esse vídeo? Eu vi ele falando sobre isso. Você tava contando aqui, eu tava falando, cara, é uma lógica. Você sabe que nos Estados Unidos e na Europa tem o house concerts, né? Que eles preenchem esse. Você já ouviu falar disso? Eles começam, por exemplo, você vai fazer de carro. É que vocês devem ter tudo de avião, né? Mas vamos supor que você tá numa cidade, indo de carro para essa cidade aqui. Aí você começa Twitter, aí qual é a tua base de influência, e-mail marketing, seja lá o que for,
Falo, olha, se eu sou fã, se você for meu fã e você quiser organizar um evento que tenha pelo menos 30, 40 ou 50 pessoas que possam fazer uma doação ou comprar um merchandise, eu paro na tua casa. Legal. Então eles vão preenchendo entre uma cidade e outra, fazendo pequenos house concerts que às vezes é o dinheiro que vai dar o gás para combustível, para alimentação, mas eles fazem de maneira muito organizada. Então o cara sai de São Paulo, vai do Rio para São Paulo e vai parar, eu sei que eu tenho uma galera em Juiz de Fora, não o suficiente para encher um teatro, mas se alguém colocar 30 pessoas numa casa, eu vou ali. Né? E aí é óbvio, aquelas 30 vão falar para mais 30, e aí ter a proximidade do artista, assistir ali, também gera uma memória afetiva incrível, né? É verdade. E aí eles fazem isso mesmo profissionalmente, cara. O House Concert tá hoje na estrutura de uma turnê de um artista pequeno ou médio americano, assim. Que demais. É muito legal, cara. E, cara, é próximo, né? E aí a galera bota, tipo, merchandise pra vender. Como que você tá vendendo produtos em show? Como que tá sendo, por exemplo, a venda do físico? Eu tenho uma distribuidora que tem algumas lojas online vendendo esse CD agora, mas nos shows, sem dúvida. Na época eu tava vendendo só nos shows, né? E a galera compra? O CD. Compra por causa do autógrafo, né? O CD ele tá meio que virou caindo. Merchandise, né? Mas essa coisa de você assinar, isso é bacana, né? E você faz outros produtos para vender, assim, tipo camiseta ou não? Ainda não? Cara, tá com a quero lojinha fazer. completa? Ainda não cheguei a montar essa loja completa, mas tá na ideia. Caneca, né? Caneca. Esse disco foi gravado com crowdfunding, né? Eu fiz uma campanha de financiamento coletivo. Aí tinha a caneca, tinha um show, tem uma pessoa que comprou um show. Que legal, cara. E aí foi muito bacana, assim, eu vendi 500 cópias desse disco, assim, antes de gravar. E aí quando a gente gravou, o disco já tava ali, né, foi muito bacana. Quantas pessoas entraram na campanha, assim? Eu não me lembro exatamente, eu lembro o número de cópias, talvez umas 200 pessoas, 300 pessoas, né? Foram 500 cópias vendidas, mas tinha gente que comprava 2, né? Mas é legal, né? Que são 200 pessoas e certamente se você fizer isso lá pra frente vai ter 1000. Né? Você pegou o e-mail dessas pessoas? Peguei, eu tenho isso é importante, né? Você sabe disso, né? Exatamente. Como que você tem feito na internet? Alguma estratégia, por exemplo, de tráfego? O que você tem feito, assim? Cara, eu faço um impulsionamento, mas um impulsionamento bem, assim, direto, assim, com pouco, né? Eu faço um impulsionamento, eu venho fazendo isso há um tempo, e isso é o que tem possibilitado as pessoas descobrirem, assim. Porque as pessoas descobrem uma música, isso é muito legal, assim, e elas continuam. Eu tenho pessoas que me acompanham há 5 anos, há 7 anos, eu recebo mensagem, desde a época das gravações caseiras, né? E toda semana chega, cara, acabei de te descobrir e tô começando a ouvir as suas músicas todas. E é muito legal isso, porque sempre é novidade, né? Tipo esse disco, é um disco de 2018, mas ele mas ele é novo pra alguém. Ele vira novidade pra alguém, né? Cara, o Spotify, Deezer, Apple Music, cara, é uma loucura, porque o cara tá ali, sei lá, descobriu... Que essa é a loucura do algoritmo que não tinha antes, né? Era o vendedor que tinha que falar pra você, pô, tu gostou disso aqui? Leva isso aqui. Hoje isso é feito automático, então, igual nos vídeos sugeridos do YouTube, né? Então, sei lá, posso estar escutando o Guilherme Arantes e por algum motivo a Vanderly, de repente aparece você. E aí não importa se o disco é de 10 anos ou de 5 anos, é novo pra mim. É verdade. Né? Tanto que eu sempre falo que é muito difícil hoje a gente controlar a ordem que as pessoas vão consumir o nosso conteúdo, né? É verdade. Praticamente a Adele agora conseguiu, você leu, né? Eu vi. Que ela obrigou lá, quase praticamente, o Spotify não deixar escutar os álbuns dela em ordem aleatória, que é legal. Mas, cara, alguém vai baixar pra ouvir na ordem que quer também, ou então vai fazer um playlist. No fim das contas, quem não quer ouvir na ordem, vai ali criar um playlist e botar na ordem que quer. É verdade. Mas isso é uma coisa que eu falo muito para os artistas assim, cara, teu disco não fica mais velho. Antigamente ficava, né? É velho pro teu super fã, que tá ávido por mais um disco. Mas pra grande maioria das pessoas, né, é novo, chegou agora, é novo, vai ouvir, vai salvar, vai te seguir, vai atrás de você. Você consegue perceber, assim, algo que seja marcante, em comum, nas interações que as pessoas têm com você? Cara, eu acho que... Um adjetivo em comum. Eu falo isso porque, cara, essa é uma parada que é muito foda, né? De você mensurar como as pessoas estão descrevendo o teu trabalho. Isso é importante. E eu comecei a ver que no meu trabalho é muito de transformação. A palavra transformou, me salvou. Tem algum tipo de interação que seja... que sempre aconteça? Algum tipo de adjetivo? Como as pessoas...
Ou descrevem a tua música ou descrevem o que elas causaram? Cara, eu tô pensando aqui. Eu já recebi muito isso da transformação, eu já recebi muita gente dizendo que, puxa vida, meus momentos de ansiedade, meus momentos de eu ouço as músicas, isso me acalma. Já ouvi muito no sentido de, cara, puxa vida, eu sentia falta de ouvir um som assim, parece que há muito tempo não há canções, assim, enfim. Varia muito, assim, né, o tipo de mensagem, assim, não tô tentando pensar aqui alguma palavra. Eu recebo muita mensagem de pessoas que às vezes estão apaixonadas, né? Tipo assim, essa minha canção, No Mesmo Tom, que é a música que dá nome ao álbum, né? O álbum se chama As Flores do Começo, é uma expressão que tá nessa música. Cara, essa música aí eu já ouvi muitas histórias de pessoas que se conheceram por causa dessa música, que se casaram por causa dessa música. Cara, isso é muito lindo. É muito mágico, assim. É a minha canção que eu ouço mais histórias, assim. É No Mesmo Tom, No Mesmo Tom. Você vai cantar aqui hoje, aliás, isso é um formato novo, hein? A gente tá experimentando de pouquinho em pouquinho, porque dá trabalho. Mas é maneiro você vir aqui e falar, principalmente quando não é um artista que todo mundo conhece. Pô, é uma chance também da pessoa ouvir as histórias e depois ouvir as histórias, né? Sem dúvida. O que você decidiu tocar aqui, quando a gente acabar o papo? Eu vou tocar No Mesmo Tom. Que é essa que você falou. Essa canção. Ela Faz Yoga, que já é uma música do álbum novo, que não tá aí, mas que já tá lançada nas plataformas todas. Com Você, que é a minha primeira canção que tocou na rádio, que é uma música que já tá no disco novo também. Aliás, como que foi tocar no rádio? Como que você conseguiu tocar no rádio? Como que... Cara... Foi na raça também? Foi na raça. Ele gostou, o cara que coordena, assim, ele gostou da música. E aí... Enfim, foi isso, basicamente isso, assim. Então a música começou a tocar e é isso, eu ficava ouvindo a rádio o dia inteiro. Cara, eu já fiz isso também. Eu já sou fã da rádio, né? Aí você é seu fã também, né? Aí ficava ouvindo, cara, sempre assim. A Nova Brasil, pra mim, é a melhor rádio que tem. Quando eu gostava da MPB FM, sim, mas acabou que também era uma programação maravilhosa e apostava em artistas novos, né? Que era o mais legal. Tinha o Faro MPB, lembra? Faro MPB. Que sempre escolhia um artista novo pra tocar por um mês, né? Eu acho essas coisas incríveis. Cara, tocou no... Que legal, velho. Tocou e tocava todo dia, cara. Então, assim, pra mim foi... E as pessoas, como já tem um número legalzinho, assim, de pessoas que acompanham, né? É aquilo, a gente tá crescendo aos poucos, né? Então, todo dia chegava, alguém ouvindo, marcava, né, nos stories, assim, ouvindo no carro, a pessoa escutando a música. Enfim, um momento muito emocionante. Tô doido pra botar mais uma. Não, tem uma coisa que é legal quando você tá construindo uma audiência. Eu acho que você falou de maneira maravilhosa. Assim, na hora que eu entendi que eu preciso de público, veio a Mari aqui, que tem um festival. Ela falou, cara, como que os artistas entram nesses festivais? Cara, quando eles têm público. A palavra mágica é audiência, né? Você tem uma audiência, você vai atrair festivais, contratantes, empresários, gravadoras, etc., marcas. Mas é a questão de que quando as coisas são construídas, a audiência comemora que entrou no rádio. Comemora. É tipo, porra, ele entrou no rádio. Você não sente isso? Muito. Tipo, pô, aquele cara que eu conheci com a versão caseira tá no rádio. Então não é só você que venceu, né? Que mais um capítulo da tua história. O público comemora junto. Eles também venceram, né? E isso é uma coisa que é uma das coisas que mais me emociona no caminho que eu tenho feito, porque eu sinto que é um caminho muito ao lado do público, sabe? As pessoas que acompanham meu trabalho são os meus maiores parceiros, são as pessoas que compartilham com os amigos, que dividem com as pessoas. E quando a música entrou na rádio, cara, eu senti isso assim, de cara, assim, todo mundo vibrou, sabe? As pessoas vibraram com isso. Enfim, foi muito lindo, assim, muito especial. Assim como vibram com muitas coisas, com os lançamentos. É isso, eu acho que a minha geração de artistas, assim, de um modo geral, é uma construção muito ao lado do público. E eu acho isso muito bonito. Eu acho que essa é uma nova forma de pensar o todo, né? Assim, cara, não tem mais aquela relação vertical onde meu público tá lá. E a gente vê muitos aí, eu já vi muitos artistas antigos, assim, de realmente tá cagando pro público. Tem público porque construiu esse público numa época onde a TV era muito forte, mas que estão cagando mesmo, tipo, ai, meus fãs, sabe? Eu já ouvi isso de gente grande, muito famosa. Mas eu acho que pra mim é inconcebível hoje um artista jovem não entender o quão os fãs são
são importantes na carreira, né? E eu acho que é bonita a tua imagem, minha carreira tá ao lado, né? Não é você aqui num palco e o seu público lá atrás, né? Acho que isso é legal pra caralho. E eu acho que é real. E também quando acontece, meu amigo, ninguém te tira. Porque quando a construção é real e tem essa conexão, ninguém te tira, cara. Porque aí não tem isso aqui, sacou? Talvez não tenha aqui, mas ela é constante. Aí, repito, Teatro Mágico, o Rubel, eu sou apaixonado pela forma como ele constrói a carreira dele. Demais. Né? Aliás, dá uma olhada na loja dele, é muito legal a lojinha do site, que é coisas de Rubel, coisas do Rubel. Cara, você quer comprar os produtos, não é aquele merchandising chulé, sabe? Sei, tá ligado. Não, cara, a agenda é maneiro, tem artesanato, tem a ver com a coisa da música dele, é tudo artesanal, é feito à mão, é lindo, cara. Aí você quer ter, não é um merchandising que você compra, vou comprar a camisa, não, a malha é boa, as coisas são bem feitas, né? E, cara, e da mesma forma, o fã compra a caneca e talvez, eu até tava pensando em fazer aqui, que eu acho que é uma ideia que pode funcionar, que é assim, cara, a caneca é pesada. De enviar por correio, né? O Pretinho aqui, que aliás eu tô fazendo homenagem ao meu parceiro Pretinho, e que estão me chamando de racista no YouTube, porque eu chamo Pretinho de Pretinho, aí eu vim com um boné que é dele, que é Pretinho. Né, Pretinho? É isso aí, ó. É porque as pessoas estão maldosas. Eu entendo toda a vigília, mas assim, quando você chegou aqui, ele se apresentou como? Se apresentou como Pretinho. E aí ele tem uma gráfica muito bacana, aliás, quando você precisar de coisa no Rio. Que legal. E aí eu fui ver o quão é difícil vender caneca, porque ela custa caro para fabricar. Né? Aí o envio é pesado, o país é gigante, o correio é caro e o serviço é ruim. Aí eu fiquei pensando, cara, e se a minha caneca custar R$500? Mas não é o valor da caneca, é falar, cara, essa caneca só vai ter ela é sua, você tá, tipo, fazendo parte para isso aqui existir. Então minha caneca vai ter uma dedicatória para você, ela é só sua, quase um NFT, obviamente que não dá para comparar, mas assim, você não tá comprando uma caneca, você tá, tipo, comprando, fazer parte desse sonho. Porque aí os produtos podem ser vendidos mais caro e aí viabiliza, né? Tu fala assim, pô, eu falei 500, mas pode ser 200, mas pode ser 10 mil, né? Pode, tipo... Sou flamenguista doente. Teve uma campanha que era compre um tijolinho do ninho do urubu. Eu comprei um tijolo, cara. Um tijolo lá era meu. Porque, pô, sou flamenguista, cara. Vou comprar um tijolo do muro lá. Sabe? As pessoas gostam disso. Elas querem ter a oportunidade de participar, de se sentirem parte daquilo, né? De estar junto com você. E vão falar lá atrás, lá na frente, vão falar, pô, lá atrás eu comprei uma caneca. Então, tem muita possibilidade pra gente, cara, nesse mundo novo, verdade. Né? Esse disco mesmo, as pessoas que participaram da campanha... Tem o nome na ficha técnica, tem aquelas coisas todas? Não, mas eu digo assim, eu enviei pra cada pessoa com a dedicatória e eu escrevi assim, obrigado por me ajudar a gravar meu primeiro álbum, né? Então, assim, tá lá. E, enfim, porque foram fundamentais. Foi um parceiraço, né? Parceiraço. O Mu, cara, é uma figura importantíssima na minha vida. A gente compôs 4 canções para uma novela, Verão 90. Ele me ligou, Tuca, vamos fazer as letras, para eu fazer as letras das músicas. As músicas tocaram sempre assim na TV, foi muito, muito, muito especial. Eu participei do álbum dele, ele lançou um disco recentemente, chamado Alegrias de Quintal. E aí eu cantei um dueto com ele, uma música chamada A Voz de um Amigo. Que legal, uma parceria minha, cara, dele com o Jonas Myron, né, que nem é brasileiro, acho que é sueco. E foi incrível, é uma pessoa maravilhosa. Falei com ele essa semana, assim. A gente tá sempre em contato. Vira um padrinho mesmo, né? É um padrinho musical, uma pessoa que tem um carinho gigante. Porra, muito legal. Antes da gente partir pra música, eu queria que você falasse um pouco dessa cena que você acabou se inserindo aqui no Rio, né? Que eu não fui ainda no Sarau. Eu conheço de nome um monte de gente, conheço também na vida, tipo a Lari, parece que participa às vezes, Tibira, então a galera que eu conheço que frequenta. Conta um pouco quem são esses artistas, como que isso está acontecendo, porque o Sketch sempre que ele fala, cara, eu vou ter uma galera e todo mundo cantando junto e eu fico emocionado, então me conta um pouco dessa cena, assim. Demais. Então, é isso, né? Na verdade, a galera às vezes tem cantado canções que nem estão gravadas, mas o público que está ali frequentando, né, já conhece e começa a cantar junto, é uma coisa muito bacana. E tem Cupertino, tem o Anchieta, tem o Léo Rima. Anchieta, o empresário dele veio aqui. Que maneiro, muito massa. Anchieta tá crescendo também, né? Muito, bastante. Muito talentoso, eu achei interessante que vocês não são iguais, né? É bem distinto, na verdade. Isso, Anchieta é mais R&B, ali com hip hop, aí você é MPB. Como
como que flui essa coisa da diversidade musical? Cara, somos grandes amigos, assim, acho que primeiramente rola uma sintonia, assim, de amizade, né? E aí uma admiração recíproca, é muito talentoso, eu sou super fã. Embora eu não faça canção, né, nessa onda, eu sou fã pra caramba, eu acho que é recíproco também, né? Então tem essa... Quem mais tá lá nessa cena, assim, que frequenta constantemente? Tem o Tibi, né? Tibi. E tem uma cena, como eu te falei, porque na verdade, assim, eu tô voltando pro Rio agora, né? Eu fiquei um tempo em Minas, né? Principalmente durante a pandemia. E antes disso eu já vinha também fazendo alguns saraus tem um outro grupo chamado Nós de Cabralha, né? E a gente criou um coletivo de compositores, tem a Elisa Fernandes, tem o Paulinho Tomás, o David Alfredo, enfim, são alguns também alguns artistas também, compositores assim maravilhosos. E estamos aí, assim, né? Eu acabei de lançar uma canção aí falando sobre essa nova geração, assim, com um compositor que eu admiro muito, que é o Paulo Novaes, que acabou de ganhar o Grammy, assim, que legal. com a canção Lisboa, né? Que é uma música que ele fez com a Ana Caetano, que foi gravado pela Ana Vitória com o Lenine. Também é um artista dessa geração, assim, que eu admiro muito. Lenine. O Paulo Novaes, né? Lenine também, né? Mas eu digo assim, o Paulo Lenine Novaes... é uma referência pra muita gente, pra né? muita da gente. Tua geração, assim, exatamente. Pra mim é um grande artista. Muito Sem autoral, dúvida. muito inaugural, né? Demais. Paulinho Mosca também, é um cara que... E o Paulo Novaes, que é um cara jovem, sim, eu acabei de lançar uma canção com ele. Ele é do Rio? Ele é de São Paulo. Pô, depois quero conhecer o trabalho dele, vou atrás. Vai curtir vou muito. Atrás mesmo. A gente lançou uma música chamada Amor e Paz, uma música que a gente fez junto. Pô, cara, eu fiz um projeto, eu te falei lá fora, né, chamado Novos Talentos da MPB, com a Universal, numa época que eu não tinha essa estrutura aqui. O espaço foi todo gravado aqui, ao vivo, mas o estúdio era completamente diferente, a gente não tinha equipamento de vídeo, a gente não tinha nada, né. Aí, eu conversando com o Sketch, falei, pô, vai dar vontade de fazer um volume 2 daquilo, de forma independente, que a gente tem como fazer tudo. Porque, pô, o Renato tira um puta som, tem tudo aqui. Aí ele ficou, porra, cara. Porque ver pessoas talentosas com sangue nos olhos, assim, querendo fazer, é muito foda. Então conte com a gente, assim, o que você tiver de ideia, leva pro Sketch. Vamos ver o que a gente pode fazer junto. Eu acho que dá pra realizar coisas bonitas mesmo. Demais, vamos com certeza. Obrigado, viu, por ter vindo aqui. Eu que agradeço. Porra, prazerzaço. Vou torcer, vou ouvir pra caralho, já tô ouvindo. Mandei tua música pra um monte de gente. Uau, que maravilha, muito obrigado. Fico mesmo, muito feliz. E é muito interessante porque a gente falou tanto, né, sobre essas caminhadas assim da carreira. Esse convite para vir aqui ele é um sinal muito positivo para mim, sabe, no sentido de que o caminho que eu venho trilhando, ele tá certo, assim, porque eu cheguei até você e mais pessoas, né, estão ouvindo e tem uma galera que vai estar assistindo esse vídeo nesse momento e eu fico muito feliz. Eu fico emocionado também, viu? Vamos tocar? Vamos tocar. Então é isso. Ó, vou dar uma cortadinha aqui pra montar ali, a gente já começa. Cara, eu adorei esse papo. Não vou cortar o vídeo, ele vai tocar ali. A gente se vê já no próximo episódio. Valeu! Se você quer saber se tem alguém que goste mais de você do que eu, não tem. Mas se acaso encontrar, por mais que pareça, não será maior que nós o nosso amor. Se até o universo conspirou pra ser nesse tom, sinto que existe algo bom em mim. Se você vem e me contempla com teus gestos, me faz bem te apreciar. Nessa hora nem me importa o azul do mar de manhã. No Leblon eu tenho a cidade aos meus pés. E além do mais, não é que tem
mesmo tanta coisa em comum em nós. As canções do tom, a marca da manteiga pra passar no pão. E que o dia amanheça, vem a luz da manhã e o sol bronzeia os nossos corpos. Eu quero a paz do teu abraço, pois sinto que existe algo bom em mim. Se você vem e me contempla com teus gestos, me faz bem te apreciar. Nessa hora nem me importa o azul do mar de manhã. No Leblon eu tenho a cidade aos meus pés. Que seja sereno um doce novembro e não tenha o ciúme a dose de um veneno. Tenhas paciência, o mundo às vezes pesa. Que sejam pra sempre as flores do começo. Derarirá, derarirá, dirarirá, dirarirá, derarirá. Sinto que existe algo bom em mim. Se você vem e me contempla com teus gestos, me faz bem te apreciar. Nessa hora nem me importa o azul do mar de manhã. No Leblon eu tenho a cidade, toda a cidade aos meus pés. Seus olhos são faróis, guiando o meu tato na escuridão do quarto. Um labirinto entre lençóis, feito um artefato a segundos do impacto. Eu me sinto aqui jogado em seus caprichos matinais. Cada que vem e passa em nossa vida deixa um traço na rotina do seu jeito de viver. Ela faz yoga, tô ficando um pouco zen, caminhando muito bem nessas trilhas naturais. Eu era tão quadrado, ando até mais descolado. Tem incensos pelo quarto pra te esperar, feito um artefato a segundos do impacto. Eu me sinto aqui jogado em seus caprichos matinais. Cada que vem e passa em nossa vida deixa um traço na rotina do seu jeito de viver. Ela faz yoga, tô ficando um pouco zen, caminhando muito bem nessas trilhas naturais. Eu era tão quadrado, ando até mais descolado. Tem incensos pelo quarto pra te esperar. Ela faz yoga, tô ficando um pouco zen, caminhando muito bem nessas trilhas naturais. Eu era tão quadrado, ando até mais descolado. Tem incensos pelo quarto pra te esperar.
você eu entendi bem mais de mim, das minhas interpretações, das minhas descobertas. Com você eu enxerguei algumas coisas que antes eu não soube ver. Talvez me faltasse você, amor, como o sol que revela as manhãs, dando cor aos portões e jardins. Com você até as coisas cotidianas ficam grandiosas. Vamos aplaudir o pôr do sol na orla. Com você até as coisas cotidianas ficam grandiosas. Vamos aplaudir o pôr do sol na orla. Com você, enfim, eu pude dar adeus aquelas tolas aflições que tanto me assustavam. E seguir em frente é bom com sua voz, dizendo que eu sou capaz, que junto a gente chega lá, amor. Como o sol que revela as manhãs, dando cor aos portões e jardins. Com você até as coisas cotidianas ficam grandiosas. Vamos aplaudir o pôr do sol na orla. Com você até as coisas cotidianas ficam grandiosas. Vamos aplaudir o pôr do sol na orla. Vamos aplaudir o pôr do sol na orla. Você mexeu comigo em todos os sentidos, um vício que eu quis provar. Escancarou a porta que eu tranquei por fora, fez meu corpo levitar. Mistura de tesão e sol e som e praia e vendaval e 1 milhão de coisas pra viver. Não sei se a gente vai dar certo, amor, mas fica do meu lado. Pra que pensar demais, seja o que for, só fica do meu lado. Não sei se a gente vai dar certo, amor, mas fica do meu lado. Pra que pensar demais, seja o que for, só fica do meu lado. Não sei se é só comigo, se faço teu estilo. Só sei que estou perdendo ar. A gente é parecido até nos bons instintos. Então por que não se jogar? Mistura de tesão e sol e som e praia e vendaval e 1 milhão de coisas pra viver. Não sei se a gente vai dar certo, amor, mas fica do meu lado. Pra que pensar demais, seja o que for, só fica do meu lado. Não sei se a gente vai dar certo, amor,
mas fica do meu lado. Pra que pensar demais, seja o que for, só fica do meu lado. Eu gosto do teu beijo, gosto do teu cheiro, da tua fala mansa, e não me cansa te esperar pra sair ou voltar de qualquer lugar. Sou louco pelos lábios serenos e colados, e quando me encontram fico calado só pra sentir teus lábios nos meus. São expressão de dois lados, dois mundos, o meu e o seu. Teus lábios nos meus, destinos no mesmo papel. A gente vai ser diferente, vai ser pra sempre. Se é pra ser, olha pra frente que vai ver. Você e eu e você. Me dê a mão, preste atenção no que eu disser. Não se deixe ouvir por palavras alheias de quem não sabe ou nunca teve o que a gente tem. É que o nosso é diferente, amor. Tem poemas e canções, muitas rosas e fotos em cartões. E fotos em cartões.